O primeiro relato é Pacto com Magia Africana. É um relato pequeno, que eu vou ler aqui, e depois logo nós passa para o relato do caminhoneiro lá e o lobisomem. Beleza? Então vamos lá. Olá, Rafael, boa noite. Este relato é sobre um tipo diferente de pacto, pois aqui na África existem magias mais poderosas para realizar rituais do que o tradicional pacto com o diabo, popularmente conhecido na cultura cristã. Bem, vamos ao relato. Eu tinha um conhecido aqui e vou chamar ele de André. André era um jovem entre 28 e 30 anos e já estava naquela fase em que a vida começa a cobrar respostas. E aqui, se você não é um homem provedor, ninguém te respeita. André era formado, mas sem emprego, e seu negócio quase não dava lucro. Então ele decidiu procurar ajuda espiritual e optou por fazer um pacto, pois queria ficar rico muito rápido. Queria ter carros, casas e tudo sem muito esforço. O curandeiro que ele procurou disse que poderia ajudá-lo, mas havia uma condição. Depois do pacto, ele nunca mais poderia se envolver sexualmente com mulher nenhuma. André, ele aceitou, porque para ele ser rico estava acima de qualquer desejo por mulheres. Só uma dúvida, será que envolve homens também? Nos primeiros dias, André, ele se tornou um homem de muitas posses, sempre rodeado de amigos e mulheres. Bebia para não pensar em mulheres, mas elas acabavam se aproximando dele querendo atenção. Algumas pessoas até suspeitavam que ele fosse gay, o que naquela cultura era considerado um escândalo. Mesmo assim, André decidiu desobedecer o curandeiro e se envolveu sexualmente com a mulher para limpar a sua imagem e também para satisfazer os seus desejos. Escolheu uma entre as muitas que se apaixonavam por ele e eles passaram a noite junto, transaram loucamente e a moça foi embora no dia seguinte. Pouco tempo depois, ela começou a sentir dores nas partes íntimas e com o passar dos dias surgiram feridas. A situação piorou a ponto dela precisar ser internada no hospital, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Até que com o tempo começaram a sair parasitas das suas partes íntimas. A família da jovem então recorreu à ajuda espiritual e foi revelado que aquilo havia acontecido por causa do André, já que ele havia quebrado o pacto e não poderia se envolver sexualmente com ninguém. A família da moça foi até a casa de André e quase o matou, e ele só foi poupado por causa da sua influência financeira. André, ele negou tudo, negou ter feito o pacto e negou ter se envolvido com a moça, mesmo sabendo da verdade. E dias depois, infelizmente, a jovem não resistiu e faleceu. Então André foi obrigado a realizar um casamento tradicional com a moça já morta, pois nesse ritual a família exigiu valores e bens do noivo, e mesmo depois da morte da moça, ele ainda teve que pagar uma espécie de multa. O relato deixa uma lição clara. Um pacto sempre tem um preço alto a se pagar. O meu conselho é: nunca procure favores de forças das trevas. Boa noite. Eu já tinha ouvido algo semelhante a isso. Aqui no caso ele procurou um curandeiro e no início do relato ele falou que é muito diferente das magias que tem no pacto com o diabo, que envolve o cristianismo. Então, o que acontece? Na verdade não é nem o cristianismo, né? Na verdade o diabo ele é visto na cultura cristã. Então, assim, cada religião, o diabo ele se apresenta de uma forma. Se eu não me engano, no islamismo ele é visto como Ibis e por aí vai. Cada cultura, na quimbanda, na umbanda, no candomblé, ele é visto de uma forma. Então, existe um tipo de magia, muitos aí já devem ter ouvido falar, que elas é uma magia hebraica que envolve os 72 demônios da Goétia.
A magia se chama Goetia, na verdade, né? Então é o seguinte, existe dentre esses 72 demônios, alguns ali que realizam pactos para fazer a vida da pessoa prosperar. E tem alguns que eles pedem que a pessoa ela não se envolva sexualmente com ninguém, ela não pode comer certo tipo de carne, ela não pode beber, não pode fumar. Aí você pensa, não, mas o demônio tá pedindo isso aí, tá ótimo, é um demônio que gosta muito de cuidar da minha saúde. Mas não, esses demônios, principalmente Belial, Asmodeus, e outros aí, ele exige essa purificação da pessoa para a pessoa se masturbar e oferecer ali para ele a energia vital do sêmen. Então vai estar oferecendo essa energia vital do sêmen para o demônio, que a energia ela vai vir limpa, ela vai vir sem bebida, sem álcool no sangue, sem drogas, sem carne impura, sem vícios do cigarro, sem relações sexuais, entendeu? Então o demônio ele vai estar recebendo essa energia pura. Porque a pessoa vai ali fazer um pacto com o demônio, por exemplo, leva vela, alguns levam até comida, maçã, banana. Isso aí não tem valor nenhum para nenhum demônio. Na verdade, ele está interessado em você, ele não está interessado no que você está levando. Ele está interessado no que está por trás daquilo, porque aquilo ali para ele não significa nada. Igual muita gente fala, eu vou fazer um círculo de sal aqui, vou entrar no meio, vou invocar o demônio e estou protegido. Mas na verdade a pessoa não está protegida. É como se fosse, vamos supor que é um jogo de amarelinha. Você pode pisar na linha? Pode, mas você vai pisar? Não vai. É a mesma coisa do demônio. Ele pensa, bom, eu posso atravessar? Posso, mas eu vou? Não vou. Então vamos lá. O próximo relato é o caminhoneiro e o lobisomem do vale. Boa noite, Fael. Hoje eu assisti ao relato do seu canal, A Caminhoneira que Fez Amor com o Lobisomem. Esse relato aqui ele saiu tem 2 dias. E foi logo o melhor relato que eu já ouvi. E isso me lembrou que eu tenho um primo caminhoneiro que passou por algo muito parecido. Eu resolvi enviar esse relato para o canal, pois embora o fato não tenha acontecido comigo, eu tenho certeza de que é verdade. O meu primo não é de mentir, principalmente quando o assunto envolve o sobrenatural, pois ele sempre foi cético. Vamos ao relato. Eu tenho um primo que trabalhava como caminhoneiro e um dia ele me contou uma história sobre uma lenda que a princípio ele não acreditava ser real, mas que o fez mudar de opinião após uma experiência pessoal. Existe uma estrada em Minas Gerais que passa por um vale e caminhoneiros evitam pegar esse trecho quando chega à meia-noite. Dizem que no fundo do vale aparece uma mulher muito bonita por volta desse horário, entre a meia-noite e 5 da manhã. E há controvérsias, pois alguns acreditam que seja um fantasma, enquanto outros afirmam que seria uma armadilha de criminosos que saem das moitas escondidas para assaltar os caminhoneiros e roubar toda a carga do caminhão. O meu primo, como cético, ele não acreditava em fantasmas. E quanto aos assaltantes, ele sempre andava armado com uma pistola .40 e não tinha medo de nada. Em certa viagem, ele foi alertado para não passar por esse trecho à noite, mas deu pouca importância, já que ainda era 5 da tarde. Para ele, aquilo não passava de uma história para assustar os covardes. E durante a viagem, rumo ao sul do país, ele avistou a descida para o vale. A estrada tinha muitas árvores e a iluminação natural desaparecia à medida que ele descia, restando apenas a luz do farol do caminhão. Então ele percebeu algo à frente, uma mulher de short curtos, cabelos loiros, muito bonita, parada no acostamento, acenando pedindo carona. Ele parou o caminhão e discretamente pegou a sua arma, suspeitando de armadilha. Então ele perguntou: "Olá, moça, para onde está indo?"
Ah, eu moro a 5 quilômetros daqui, respondeu ela. Se puder me deixar o mais próximo possível, eu ficarei muito grata. Ele a deixou entrar e permaneceu atento. E durante o trajeto, eles conversaram. Ela se apresentou como Samira e disse que mora em um pequeno sítio escondido no mato. Ela vivia apenas com o seu pai doente, pois a sua mãe já havia falecido. E próximo ao sítio, ele começou a chavecar a Samira. Ela o convidou para entrar e conhecer o pai dela, oferecendo um belo café. O sítio era humilde, com galinhas e patos, e a casinha de barro e palha. O pai da moça parecia ter uns 60 anos, debilitado e precisava de remédios caros que o dinheiro não cobria. E atraído por Samira, o meu primo aceitou passar a noite no sítio. Ela ofereceu o uísque, mas ele, com problemas nos rins, fingiu beber e jogou toda a bebida em um vaso de plantas. E durante a noite, ele dormiu no sofá, coberto com travesseiros, fingindo que dormia para não levantar suspeitas. E ao sair da casa pela manhã, ele percebeu alguém fumando perto da porteira. E escondido, ele viu a Samira se dirigir a um homem desconhecido, conversando calmamente. Ele ouviu parte da conversa e percebeu que era uma armadilha. O velho debilitado, que ele imaginava ser inofensivo, começou a andar em círculos e depois caiu de 4, cresceu de forma monstruosa, deu urros e uivos semelhantes ao de um lobo. Era um lobisomem. A criatura correu em direção à casa e o meu primo atirou, ferindo a criatura gravemente. E mesmo ferido, ele continuou disparando. A Samira fugiu pela janela. O lobisomem caiu ali sangrando e o meu primo, como vingança, ele incendiou a casa. E quando saiu, a criatura já havia se transformado novamente no velho. E no caminho até o caminhão, ele percebeu outra criatura agarrada ao para-choque, puxando o veículo para baixo. Era Samira transformada. Ele pisou fundo no acelerador até se livrar da resistência e conseguiu dirigir até o hospital. Ele estava com um corte profundo no braço, causado pela garra do lobisomem. E lá, ele contou ao médico que havia sido atacado por uma onça, recebeu transfusão e ficou internado por 2 dias. E até hoje, ele carrega as marcas físicas e psicológicas daquele dia. E o local onde ele foi arranhado cresceu pelos negros e grossos. E eu, Fael, acredito plenamente nessa história. Até porque o corpo do meu primo está aí como prova. Boa noite. O próximo relato é a bruxa que destruiu a minha família. Boa noite, o meu nome é Caio. E este relato começa na virada do milênio, quando eu ainda era criança. Naquela época, tudo estava bem. Morava no interior do Paraná com os meus pais e a minha irmã Helena, que era cerca de 5 anos mais velha do que eu. Éramos uma família unida, feliz e com boa condição financeira. Mas toda essa felicidade estava prestes a acabar, transformando-se em algo muito maligno e pesado. Tudo começou quando nos mudamos para a capital, porque o meu pai, Carlos, ele recebeu uma oferta de emprego irrecusável. A minha mãe, Marina, não estava muito feliz com a mudança, pois a nossa vida já era confortável, entende? E a minha avó era a sua única família. Ela morava perto de nossa casa e por isso ela não queria que nós fôssemos. No fim das contas, porém, acabou cedendo à vontade do meu pai. E alguns meses depois da mudança, o meu pai começou a agir de forma diferente. Quase nunca estava em casa
e quando estava, parecia por obrigação e bastante infeliz. E nesse mesmo período, a minha mãe começou a ficar muito doente, dores por todo o corpo, e ela dizia que era como se agulhas perfurassem a sua carne. Ela também perdeu peso, o cabelo caiu, e nenhum médico conseguia determinar o que era. Eu, Caio, apesar de criança, eu sentia que algo muito ruim estava acontecendo, algo que não era deste mundo. E não demorou muito para os meus pais se separarem, e ele então nos apresentou Lara, a sua namorada, que era uma bruxa. Eu sei que parece coisa de filme, mas ela realmente praticava bruxaria. Lara era bem mais velha que o meu pai, embora aparentasse ter uns 20 e poucos anos. Ela era muito bonita, eu tenho que admitir, mas a beleza era só por fora. Por dentro havia apenas maldade. Eu lembro que na primeira vez que o meu pai me buscou para passar o dia com ela, algo raro, Lara estava com ele e nosso cachorro avançou contra ela. O que era estranho, pois ele não fazia isso com ninguém. Nem latia para o carteiro, era um labrador muito brincalhão. E naquele dia conhecemos a nova casa do meu pai, onde ele já morava com Lara, apesar do relacionamento curto. Lara havia feito um bolo especialmente para mim e para minha irmã, e não deixou meu pai nem provar. Achei aquilo estranho e disse que não comeria. Lara ficou furiosa e disse que se eu não comesse, faria do meu cachorro um cachorro frito para o jantar. E naquele momento eu fiquei muito nervoso, xinguei ela com todos os palavrões que eu sabia, o que naquela idade não eram muitos. E enquanto eu discutia com Lara, a minha irmã já comia o bolo e dizia que era o bolo mais gostoso que ela já comeu na vida. Os olhos de Helena estavam meio vidrados, sabe? De um jeito estranho. Eu acredito que havia algo no bolo para nos fazer obedecer o que ela queria. E quando voltamos para casa, pasmem, tivemos a surpresa horrível de encontrar o nosso cachorro morto nos fundos. Ele estava sangrando por todos os lados e tenho certeza que Lara, ela usou alguma magia para matá-lo, pois ele sabia, assim como eu, que ela era má. Na verdade, ela pode até não ter feito nenhuma magia para o cachorro. O que pode acontecer aqui, a energia dela era tão ruim que atingiu o cachorro e como os animais são mais frágeis, ele acabou falecendo. O cachorro sentiu a energia e ele percebeu isso. E daquele dia em diante, as coisas só pioraram. E eu não voltei a visitar o meu pai. A minha irmã, porém, ela mudou-se com ele e com Lara em menos de um ano. A minha mãe estava tão doente que nem levantava da cama, e eu tinha pesadelos com Lara todas as noites. A nossa casa parecia amaldiçoada, sempre muito fria, lâmpadas queimando sem parar, e nem mato nascia no jardim. Era uma energia terrível. E alguns anos se passaram sem que eu visse o meu pai ou a minha irmã, e eu a vi novamente apenas em um caixão. Helena havia morrido de uma doença misteriosa e Lara, a bruxa, ainda teve a coragem de dizer que era hereditária, vinda da minha mãe, que sempre esteve muito doente. E quando vi o meu pai no velório, eu não o reconheci. Ele parecia ter uns 60 anos, embora tivesse apenas 40. A Lara estava igual, não havia envelhecido um dia sequer. Helena também parecia muito envelhecida, apesar da maquiagem usada em defuntos. Havia ainda uma tatuagem na mão, algo anormal, pois ela tinha apenas 14 anos. Algum tempo depois, eu descobri que aquela tatuagem era um sigilo, um símbolo demoníaco.
Eu tenho certeza que Helena foi sacrificada ou usada em algum ritual satânico. O meu pai estava tão acabado que parecia viver em Chernobyl, sabe? Uma cidade fantasma com um alto nível de radiação. Na verdade, Chernobyl não é a cidade. Chernobyl é a usina nuclear ali. A cidade onde ocorreu o desastre de Chernobyl, ela se chama Pripyat, na Ucrânia. Era essa a impressão. Então foi somente em 2006 que as coisas pioraram, ou melhoraram, dependendo do ponto de vista. Quando ocorreram mais mortes e muitos rituais satânicos. No início daquele ano, a minha avó materna faleceu e todos os seus pertences foram enviados para nossa casa. Entre eles, havia diários com relatos sobrenaturais e um livro muito antigo de feitiços e invocações. Naquela época eu tinha 12 anos. E ler aqueles diários e ter acesso àqueles rituais tão poderosos mudou a minha vida. Eu orava a Deus todas as noites e sentia que eu não recebia ajuda. Era o que eu pensava então. E certa noite eu tive um pesadelo mais real que os outros. E nele, a Lara dizia que era hora de acabar com a minha família, que já estava quase destruída, e depois partir para outra. Acordei em desespero no meio da noite e fui beber água para me acalmar na cozinha. E ao passar pela sala, eu vi o corpo da minha mãe sem vida. E naquele instante, eu soube que aquilo não era um pesadelo, e sim um aviso sádico de Lara. Eu logo achei que seria a minha vez de morrer. E em um misto de pavor e desespero, eu peguei o livro e fiz um ritual, firmando um pacto com algo das sombras que me prometeu vingança e proteção. Sim, eu fiz um pacto com as trevas aos 12 anos, mas eu estava sem saída. E essa era a única opção. E com a morte da minha mãe, eu teria que viver com o meu pai e com a bruxa, mesmo que isso significasse que ela me mataria. E assim foi. Eu morei com eles por apenas um dia. E enquanto íamos ao velório da minha mãe, sofremos um assalto. 2 motoqueiros pararam o carro. O meu pai tentou reagir. Os bandidos estavam armados e dispararam diversas vezes contra o veículo. O meu pai ficou paraplégico e a bruxa, ela foi atingida na cabeça e não sobreviveu. Eu vivi com o meu pai até a maioridade e depois disso eu segui o meu caminho. Eu não mantenho contato com ele, pois apesar de ele estar sob feitiço, ainda guardo muitas mágoas pelo que ele me fez sofrer. Hoje eu tenho uma vida boa e sempre tive sucesso no que fiz. E se foi por causa do pacto que eu fiz, eu não sei. E talvez eu encontre a bruxa no inferno. Se Deus não me perdoar por ter recorrido às trevas em um momento de desespero. Espero que leia o meu relato, que também é um desabafo, pois eu nunca contei essa história para ninguém. E espero que tenha sido útil. Boa noite. Esse sigilo que estava na mão da irmã dele provavelmente era o sigilo de algum demônio que tem nesses livros aí do Ares Goetia ou Lemegeton, que são as clavículas de Salomão. Eles usam muito sigilo. No livro de Cipriano também tem, mas se eu não me engano, os pactos lá não funcionam não. Não que eu tenha testado, né? Mas assim, vem muito relato no canal, eu leio muita história, várias histórias por dia e eu fico por dentro do assunto. O próximo relato também é de pacto. Pacto com a oração da cabra preta. E eu só falar no livro de São Cipriano, o que aparece? Esse relato aconteceu com o meu avô. Ele se chamava Antônio. Bem, vamos ao relato. Quando Antônio era pequeno, ele sempre vivia doente. Pegou tuberculose e tinha crises diversas. E por isso, ele passou a usar pratos
e talheres separados para não contaminar ninguém. Dormia no quartinho velho, onde a sua mãe guardava tranqueiras. Antônio, que era garoto, ele mexia nas velharias e fuçava tudo. Nunca encontrava nada que prestasse. Achava revistas velhas, chapéus, bugigangas e nada realmente interessante. E foi quando ele mexia embaixo da cama que encontrou um livro embrulhado em um pano. Curioso, ele retirou o tecido e fez questão de saber que livro era aquele. Na capa, em letras douradas já apagadas, estava escrito: São Cipriano, o bruxo. E logo ele percebeu que era o livro de que todos falavam e tanto temiam. O livro do bruxo e feiticeiro. E nele havia feitiços abomináveis, magias de conjuração que exigiam o sacrifício de gatos, sapos e até cachorros de estimação. Lembrando que aquele livro era o autêntico, pois a sua capa parecia ser feita de pele humana ou pele de animal. Antônio achava divertido ler aquelas coisas demoníacas e para ele parecia apenas um livro de terror e nada mais. E ao abrir na página da oração milagrosa da cabra preta, caiu do livro um pedaço de papel velho e rasgado, e ali estava escrito os nomes de todos os membros da família, inclusive o dele. Até os nomes dos avós estavam lá, e na frente de cada um havia a palavra OK. Esses OKs marcavam os parentes que já haviam falecidos. Desesperado, o garoto concluiu que a sua própria mãe havia feito um pacto, e para adiar o pagamento ao diabo, entregava sempre um parente de sangue no lugar dela quando chegava a sua hora. E ao olhar a lista novamente, Antônio quase caiu para trás, pois o seu nome era o próximo. Talvez fosse essa a razão que ele estava sempre doente. E sem pensar duas vezes, ele fez a oração da cabra preta milagrosa e vendeu a sua própria alma. Seguiu o livro à risca, acendeu uma vela em homenagem a Lúcifer. Com um punhal, ele cortou o polegar e deixou uma gota de sangue pingar sobre a chama. Em seguida, ele colocou o punhal sobre a mesa, negou o Espírito Santo 3 vezes e recitou a oração. E no final dela, ele lia-se o seguinte: A luta vencerei com os poderes da cabra preta. Inimigo, com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, com Caifás, Satanás e Farrabás. Ele se lembrou que a sua mãe sempre falava algo parecido quando não simpatizava com alguém. Com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que isso aqui é apenas um relato, viu? Porque eu vou falando aqui e para quem tá ouvindo e até para mim mesmo parece até uma blasfêmia, mas isso aqui é só uma história. É uma história de alguém que mandou pro canal e eu tô lendo aqui como se fosse a pessoa narrando para vocês, entendeu? Eu sou de forma totalmente neutra. Aqui eu não apoio o que ele fez e também eu não sei o desfecho final da história, mas vamos continuar. Era apenas uma forma disfarçada de rezar a oração da cabra preta. E se a mãe ou a avó dele faziam isso, então certamente praticavam feitiçaria. No dia seguinte, um gato preto apareceu morto na porta de casa. Antônio não saiu do quarto. Na verdade, ele não podia sair, mas ouviu o pai comentar com a mãe que já era para o menino ter morrido semanas atrás. Porém, em poucos dias ele melhorou da tuberculose, ele não tossiu e voltou a brincar. E a partir dali, nunca mais pegou sequer um resfriado. E 7 anos depois, a sua mãe faleceu.
Antônio não sentia nada e nem chorou. Ela o tratava mal e o amaldiçoava desde que descobriu que ele havia roubado e usado o livro negro de São Cipriano. Boa noite. O próximo relato é O Demônio na Mata. Um amigo que conheci recentemente me relatou esse caso. Hoje, trabalhamos como professor na mesma escola e afirmo que ele é uma pessoa culta, lúcida e pouco dada a devaneios vulgares e comuns, o que torna ainda mais extraordinária a história que ele me contou. Bem, vamos ao relato. Em uma das inúmeras aventuras da adolescência, esse meu amigo, que chamarei de Marcelo, e vários outros rapazes que eu não conheci, se reuniram em uma clareira de um pequeno bosque de sua cidade natal para beber, rir e conversar. Era por volta de meia-noite e todos se divertiam normalmente. E poucos nunca fizeram algo parecido. O líder do grupo advertiu a todos sobre como agir caso alguém, especialmente um policial, aparecesse. Ninguém corre e nem se apavora. Todos aqui já têm 18 anos. Estamos só com bebidas. E se nos revistarem e não acharem nada ilegal, eles vão embora e continuamos a nossa festa. Eu menciono esse detalhe porque foi justamente esse líder sensato o primeiro a correr quando os sons começaram. E também o primeiro a ver o bode negro ali na mata. Até então, todos conversavam e riam tranquilamente. E de repente, eles ouviram ruídos estranhos na mata ao redor. No início, eles pensaram que poderia ser a polícia em ronda ou algum curioso atraído pelos risos. Mas não era nada disso. Os sons na mata se aproximavam, até que caiu um silêncio pesado, quase sólido. Em seguida, eles ouviram passos pesados. Olharam na direção e era um bode negro que caminhava sobre duas pernas e fumava um charuto. O bode tinha os olhos vermelhos como carvão em chamas. E os que olhavam na direção daquele ser, eles dispararam em pânico. E quando Marcelo olhou, o terror tomou conta dele por inteiro. Eu lembro-me dele arrepiar enquanto contava. Os sons vibrantes. Aquele bode, ele não corria, apenas caminhava. Mas por mais que todos ali corriam, o bode parecia se aproximar cada vez mais, mesmo caminhando. E quando o bode passava, galhos e arbustos se quebravam, gravetos eram esmagados pelos cascos. Porém, a criatura havia desaparecido. Ele era imenso, sólido e tangível, e ele passava caminhando. Mas agora estava invisível aos olhos humanos. Dava para ver as plantas sendo quebradas e deformadas, e dava para ouvir os passos pesados, e nada além disso. Não havia mais sinais do bode, apenas os sinais de sua passagem. Todos correram até uma cerca de arame e a assaltaram como puderam. Alguns se feriram nas farpas, outros se arranharam e caíram, mas todos atravessaram. O bode, ele soltou um berro, e ali foi o suficiente para fazer todos entrarem em pânico. E assim que o último pulou a cerca, os sons cessaram. O silêncio voltou, como se não houvesse criatura alguma naquele bosque. Aterrorizados, eles comentaram o ocorrido, e cada relato coincidia com o do outro, o que excluía a hipótese de efeito do álcool ou de alucinação coletiva. Mas o que teria sido aquilo? Alguém perguntou.
Até hoje, a pergunta permanece sem resposta. E aquele bode negro enorme que passava fumando um charuto, ele se tornou um grande mistério do sobrenatural. Boa noite. O primeiro relato é A Caminhoneira e o Lobisomem da Estrada. Boa noite a todos. Podem me chamar aqui pelo nome fictício de Larissa. Eu sou caminhoneira há algum tempo no estado de Santa Catarina e exatamente por esse motivo eu não poderei me identificar, pois sou muito conhecida aqui na região. Eu não quero ser taxada de louca, se é que vocês me entendem. Pelo menos aqui no canal, eu sei que a minha história vai ser respeitada pela maioria de vocês. Acompanho o canal há algum tempo e isso foi crucial para eu tomar coragem e enviar o meu relato, pois eu confio na autenticidade dele. Bem, vamos lá. Atualmente eu tenho 41 anos e na época do ocorrido eu tinha apenas 35. Certo dia, eu estava fazendo o trecho de Santa Catarina até São Paulo e nesse dia eu estava muito abalada emocionalmente, pois havia descoberto recentemente o caso do meu marido com uma amante. Terminamos o nosso casamento de 8 anos e dei entrada na separação. Eu já tinha um filho de 10 anos na época, mas a criança não era do meu marido, e sim do meu ex-namorado. Quando me casei, o menino tinha 2 anos. E após a separação, ele ficou na casa da avó. E nesse dia, eu seguia sozinha na viagem, pois a minha companheira de estrada havia adoecido e não pôde me acompanhar. E como eu trabalhava de forma terceirizada, eu não tive escolha a não ser aceitar o trajeto. E ao longo do percurso, eu parei em um posto de gasolina para abastecer e comer algo. Sentei-me no balcão da lanchonete, fiz o meu pedido, e enquanto eu comia, um homem muito bonito e bem arrumado, ele sentou-se ao meu lado e puxou conversa comigo. Conversa vai, conversa vem, até a hora de ir embora. Me despedi dele e saí da lanchonete. E assim que liguei o caminhão, lá estava ele. Abaixei o vidro para ver o que ele queria. Ele me pediu uma carona, disse que morava na cidade vizinha e não queria andar até lá, pois já eram quase 2 da manhã. Eu não sou de dar carona para estranhos, mas algo naquele homem me atraiu bastante, então eu aceitei. Chamarei esse homem de Ricardo. De fato, a cidade era próxima, e em 10 minutos chegamos ao trevo. Ele apontou uma esquina e pediu para descer. Eu logo percebi que era um muro de cemitério e fiquei assustada. Ofereci levá-lo até em casa, mesmo que fosse longe, mas ele disse que morava a 2 quadras dali. Contornei o cemitério com o caminhão e 2 quadras depois ele pediu para parar. Era uma rua de terra com poucas casas e a dele ficava no fim onde só havia mato. Achei estranho um homem tão bonito e elegante morar em uma casa simples. Ele me convidou para entrar e tomar um café. Aceitei o convite e conversamos bastante. O Ricardo, além de lindo, nós dois tínhamos muitas coisas em comum. Gostávamos dos mesmos filmes, das mesmas músicas, e assim como eu, ele não tinha sorte no amor. E segundo ele, todas as mulheres que se envolviam com ele desapareciam da sua vida muito rápido. E quando eu o olhava, eu sentia que eu estava me apaixonando. E por volta das 3 da manhã, eu agradeci e disse que precisava ir embora. Ricardo se aproximou e tentou me beijar. Eu virei o rosto e disse que eu ainda não estava pronta, pois havia saído de um casamento recentemente. Ele pediu que eu olhasse nos olhos dele e dissesse se realmente eu não queria. E quando o fiz, eu vi os seus olhos mudarem para um tom amarelado. Era como se eu estivesse hipnotizada. Um desejo profundo me dominou. Nos beijamos e logo fomos para a cama. Naquela noite, transamos loucamente.
Eu nunca havia sentido tanto prazer. Na manhã seguinte, acordei e não vi o Ricardo no quarto. E na cômoda havia um bilhete. Minha princesa, por favor, vá embora. Eu tenho medo de me apaixonar por você. Eu não quero lhe fazer mal. Eu carrego uma maldição comigo. E você não é a primeira vítima que eu trago para essa armadilha e nem será a última. Porém, diferente das outras, você sobreviveu. Você não é fraca como as demais. Foi especial para mim. Doce, meiga, gentil e ousada. Por favor, vá embora. Eu não quero que se torne presa dessa criatura miserável. Fiquei decepcionada e pensei: covarde, não teve coragem nem de falar na minha cara. E por volta das 7 da manhã, eu saí com o caminhão. As pessoas das casas vizinhas olhavam para mim de forma estranha. E eu achei que era apenas curiosidade por eu ter entrado com um caminhão naquela rua de barro. Eu continuei o meu trajeto até São Paulo. E 3 dias depois, eu voltei pelo mesmo caminho. E iludida por Ricardo, eu cometi a loucura de ir até a sua casa novamente. Naquela noite, a lua cheia brilhava no céu. A casa estava apagada, mas eu resolvi espiar pela janela. Escutei gemidos e quando eu puxei a cortina, eu vi Ricardo com outra mulher. Fiquei devastada. E de repente eu ouvi gritos desesperados e sons de luta. E logo depois, um estalo forte, como ossos quebrando e silêncio repentino. O que vi a seguir me gelou a alma. Ricardo se transformava em uma criatura horrenda, metade homem, metade fera. Os seus olhos eram os mesmos olhos que me hipnotizaram e agora brilhavam em um tom de amarelo. Ele devorava a mulher com selvageria e, sem querer, eu soltei um grito. A criatura me ouviu e veio na minha direção. Eu corri desesperada, entrei no caminhão e liguei o mesmo rapidamente. E enquanto eu tentava sair da rua, eu senti o caminhão sendo puxado para trás e pelo retrovisor eu vi o Ricardo, ou o que restava dele, tentando segurar o caminhão. Engatei a ré e o atropelei. O som dos ossos quebrando ecoou pela estrada. Eu fui até o posto policial e contei tudo. E no dia seguinte, a notícia oficial: a polícia encontrou ossadas de várias mulheres no quintal da casa de Ricardo, mas o Ricardo nunca foi encontrado, mesmo eu falando para a polícia que eu havia o atropelado com um caminhão. Bem, até hoje eu me pergunto como ele sobreviveu. Os vizinhos já suspeitavam que ele se transformava em bicho. Hoje eu faço tratamento com uma psiquiatra e ela diz que eu inventei a história como um mecanismo de defesa, um tipo de escape. Uma história da qual a Chapeuzinho Vermelho, ela cria a imagem do lobo. Mas eu sei o que eu vi. E o meu conselho a todos é que tenham muito cuidado com quem vocês dão carona. Boa noite. Sobre esse relato aqui, eu vi um filme na Netflix muito interessante que conta uma história bem parecida. Só que eu vou passar pro próximo. E quando eu terminar, eu vou voltar nele. Assim, não voltar nele, eu vou voltar e vou explicar como a história do filme é bem parecido com isso aqui que ela viu. O próximo relato chama O Lobisomem que Atacou a Minha Família. Boa noite, Fael. O meu nome é Marcos. Eu moro em São Paulo, Zona Sul. Tenho 52 anos e vou contar um relato que é dentre as várias histórias que eu ouvi da minha avó, da minha mãe e também do meu pai. Ela adorava contar histórias sobre as coisas que aconteciam quando vivia no interior de São Paulo junto com o meu avô. Eles moravam em uma fazenda de café próximo à cidade de Terra Roxa, onde o meu pai nasceu. Naquela época, eles, assim como seus pais que vieram da Itália, trabalhavam para o dono de uma fazenda como colonos. Mas este relato em si
era de uma história que ela não gostava de contar. E sempre que podia, o meu pai insistia com ela que os seus netos adorariam a história de quando o meu avô enfrentou um lobisomem. E sendo assim, ela acabava nos contando, mas todos nós percebíamos que ela relatava contrariada, sempre demonstrando que não se lembrava muito bem dos fatos. O estranho é que narrava outras histórias com lembranças muito vivas, mas essa em específico parecia que ela não queria revelar por completo, como se escondesse algo ou até mesmo mentisse sobre a história. A história sempre se resumia à perseguição do meu avô e seus companheiros a uma criatura que a minha avó insistia não saber se era um lobisomem. Ela mal conseguia pronunciar essa palavra. E durante essas vezes em que ela contava a nós, os seus netos, o meu pai a interrompia e dizia: "Mãe, era mesmo um lobisomem, certo?" "Não sei ao certo, meu filho. O seu pai e os outros rapazes foram os únicos que conseguiram vê-lo naquela noite. Eu não sei, mas eles disseram que a coisa era ruim sim." Parecia que aquela história trazia uma memória muito inquietante para ela, e assim que começava, ela se perdia em pensamentos vagos e logo encurtava o relato, chegando à parte final, a perseguição. E desta forma, eu precisei compilar as poucas vezes que ela contou a história para mim e os meus irmãos, a fim de formar o relato completo que vem a seguir. O meu avô Antônio, ele liderou um grupo contra um lobisomem que atacou a sua família. O ano era 1947, na cidade de Terra Roxa, que fica entre Jaborandi e Viradouro no caminho para Barretos, região norte do estado de São Paulo. A minha avó Helena era uma mulher muito bonita, alta e de personalidade forte, como a maioria das pessoas dali. Filha de italianos que haviam chegado nos anos anteriores para trabalhar nas fazendas de café do interior paulista. Tinha pele branca, que contrastava com os cabelos negros e os olhos verdes. Ela se casou com Antônio, homem muito forte, também filho de italianos, conhecido por ser honrado, trabalhador e sem medo de nada. E logo depois que se casaram, tiveram o primeiro filho. Esse era o meu pai. E quando o evento narrado aconteceu, ele tinha pouco mais de 4 anos, e o seu irmão mais novo tinha pouco mais de 1 ano. E na época das colheitas, quando o ano era bom, sempre chegavam novos colonos para trabalhar, e foi em uma dessas ocasiões que chegou até ali um homem muito estranho, muito calado, alto e magro, com aparência doente. Ele não se enturmava com ninguém. Trabalhava no campo ao longo do dia e depois ia para o alojamento. Ele pouco falava e quase nunca participava de missas ou festas da região. E como o trabalho na lavoura era duro, às sextas-feiras os colonos faziam festas italianas regadas a vinho e comida farta. Os meus avós eram presenças constantes e dançavam até tarde. O meu pai, ainda criança, ficava em casa cuidando do irmão mais novo, pois a vila era muito tranquila e não havia energia elétrica. Então, cedo as crianças já estavam na cama. As festas eram feitas no pátio da fazenda e também em frente à casa dos colonos, com fogueiras, mesas de comida, bebidas, violões, violas e sanfonas. E naquele dia, amigos do meu avô, desconfiado do estranho, insistiram para que ele fosse à festa. Ele relutou constrangido, mas acabou aceitando. E já à noite, quando a fogueira estava alta e a sanfona tocava, o homem apareceu, recebido com alegria. Ele recusou a comida e manteve-se alheio, pálido e suando, e logo desapareceu
indo em direção à mata. A minha avó viu e avisou Antônio. Ele já desconfiava do sujeito e resolveu segui-lo. Helena, ao voltar para casa, percebeu que estava sendo seguida e, ao entrar, ela trancou a porta e esperou. A criatura, horrenda de 4 patas, tentou invadir a casa pela cozinha e, quando entrou, ela o golpeou com uma madeira grossa. Aquele ser, ele urrou e arranhou as pernas de Helena com garras. Assustada, ela percebeu que não era um homem. Ela bateu novamente até que aquilo fugiu para a mata. O Antônio pensou tratar-se de uma onça, mas ao ver pelos negros presos na madeira que a esposa segurava, ele percebeu a verdade: um lobisomem. E se Helena não tivesse enfrentado a fera, os seus filhos poderiam ter sido atacados. Tomado pela raiva, o Antônio saiu com um facão em punhos, e amigos da festa, ao notar a sua ausência, juntaram-se a ele com armas velhas e cães de caça. Seguiram a trilha até o topo de um morro, onde a fera destroçava cães. E eles, armados de espingardas, paus e facões, enfrentaram o monstro. A criatura ferida soltou um uivo ensurdecedor, mas os homens não recuaram, e cercada, a fera, ela saltou pelo desfiladeiro e desapareceu. E quando amanheceu, os homens, eles foram ao alojamento do estranho, mas todos os pertences haviam sumido, e nunca mais se ouviu falar dele. E com o tempo, a Helena adoeceu. As feridas nas pernas nunca sararam, e ela passou meses no hospital e carregou o sofrimento até o fim da vida. Antônio faleceu pouco antes de eu nascer. O meu pai tinha 18 anos e já namorava a minha mãe, e sempre dizia que sonhava em ter um neto para brincar, mas não viveu para isso, pois eu nasci 2 anos depois. Esse relato também é uma homenagem à sua bravura, amor e dedicação à família até o seu último dia. E assim foi a história dos meus avós, que um dia enfrentaram sem medo um lobisomem que quase atacou meu pai, a minha avó e o meu tio. O próximo relato fiz um pacto por dinheiro. Obviamente, né? Eu acredito que ninguém faria um pacto se não fosse por dinheiro. Olá, Rafael, eu me chamo Ismael. Esta é uma história pesada. Eu nunca contei para ninguém, e essa é a primeira vez que eu compartilho isso com outras pessoas. Bem, eu usarei nomes fictícios no relato e mudarei alguns detalhes para que a história não seja identificada por alguém que talvez acompanhe o seu canal. Vamos lá. Quando eu tinha 23 anos, eu vivia com a minha companheira em uma situação extremamente difícil. Morávamos junto há pouco tempo e o espaço apertado sem conforto algum. Ela tinha uma filha de um outro relacionamento, uma menina chamada Lívia, de apenas 6 anos. E eu a tratava como minha, porque de certo modo ela realmente era. Era uma menina doce, esperta e cheia de vida. Mas a miséria em que vivíamos pesava sobre mim como um fardo constante. Havia noites em que não sabíamos se teríamos o que comer no dia seguinte e era bem difícil. E foi nessa época, tomado pelo desespero, que ouvi um cliente falar sobre um homem. Ele disse que esse tal homem ajudava pessoas de uma forma diferente. Não era uma ajuda comum. Ele fazia pactos e concedia tudo o que a pessoa pedisse. O cliente me deu um endereço onde ele costumava ficar e eu fui procurá-lo. Eu não sei dizer exatamente o que esperava, mas eu lembro com clareza do lugar onde nos encontramos, uma casa afastada, mal iluminada, onde o ar parecia mais pesado que o normal.
O homem me recebeu como se já soubesse o motivo da minha visita, e sem rodeios, ele disse que poderia me oferecer prosperidade, e em troca, dentro de 1 ano, ele voltaria para buscar uma oferenda. Perguntei então, o que seria essa oferenda? Ele respondeu com uma simplicidade aterradora: uma vida. E naquele momento, eu achei que tudo aquilo fosse uma encenação, algo sem sentido. Eu ri da proposta como se não acreditasse em nada daquilo. Mas tomado por uma estranha sensação, talvez arrogância, talvez desespero, disse de forma quase irônica: pode levar a minha enteada então. O homem estendeu a mão. Então eu apertei, e ele disse: feito. Nos dias que se seguiram, eu não pensei mais no assunto, achando que havia sido enganado. Eu esqueci de mencionar que ele me cobrou R$50 na época para me passar o endereço. R$50 era muito dinheiro, e minha mulher não podia saber que eu havia gastado assim. Porém, cerca de 1 mês depois do tal acordo, de forma assustadoramente rápida, tudo começou a mudar. O pequeno negócio de marmitas que eu havia iniciado cresceu repentinamente. Clientes surgiram de todos os lados e a receita aumentava semana após semanas. E em 6 meses eu já tinha aberto até mesmo uma filial. Mudamos de casa para uma residência espaçosa e confortável, e Lívia ganhou um quarto só para ela. Todos estávamos felizes, e pela primeira vez sentíamos que o futuro parecia promissor. Mas exatamente 1 ano depois do acordo, a Lívia amanheceu morta. Como assim? Sem sinais de sofrimento, sem explicação clara, ela estava dormindo como de costume, com o seu coelhinho de pelúcia no braço, e provavelmente morreu durante o sono. O laudo médico apontou morte súbita, sugerindo um problema cardíaco não diagnosticado. A dor foi indescritível. A minha esposa ficou devastada e eu fiquei em completo silêncio. Eu nunca contei a ninguém sobre aquele encontro e nunca compartilhei o peso que carrego até hoje. Ao longo dos anos, eu tentei racionalizar a situação, dizer a mim mesmo que foi apenas uma tragédia sem relação alguma, mas sempre surge uma voz dizendo que ela foi levada por causa do acordo. Hoje eu tenho 38 anos, continuo casado com a mãe de Lívia, temos 2 filhas pequenas e levamos uma vida confortável, mas nenhuma das conquistas nos trouxeram paz. Há noites em que me levanto apenas para verificar se as minhas filhas estão respirando. E mesmo com a casa em silêncio, às vezes eu sinto que algo ou alguém me observa, como se o acordo feito anos atrás ainda pairasse sobre a minha vida, lembrando-me de que nada vem de graça. Talvez tenha sido coincidência sim. E se naquele dia eu realmente entreguei uma vida que jamais deveria ter sido minha para oferecer, será que foi o pacto ou coincidência? Nunca vou saber. Boa noite. Será não, né? É bem provável que sim, que foi o pacto, porque a vida dele começou a mudar 1 mês depois. Não mudou aquela coisa extraordinariamente, mas mudou. Ele teve uma situação de vida muito melhor e como ele ofereceu a enteada. Só que tem uma coisa aqui, né? A vida não pertencia a ele. A mãe poderia sim oferecer a enteada, mas ele não. Mas como ele falou que ele considerava a menina como filha, talvez o amor que ele tinha por ela fez que ela fosse realmente uma filha para ele de coração. Mas pelo que sabemos aqui no canal, não ficou só por isso não. Pelo visto aqui, ele não pagou nem a metade ainda do acordo. O próximo relato é A Usurpadora. Até eu tô curioso. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Diego. E o fato que eu vou contar aqui é algo surpreendente. E por mais incrível que pareça,
Eu posso até dizer que a minha história é muito marcante, quase como uma novela. Mas eu garanto que tudo que eu vou relatar é a pura realidade. Em 1997, eu cursava Direito na USP e praticava esporte e era um rapaz bem apessoado. Certo dia, na volta da faculdade para casa, um colega de sala me apresentou uma garota chamada Mila. Ela era loira, muito linda, magra e de olhos verdes. Fiquei encantado não só com a beleza dela, mas também com a sua inteligência. Ela cursava educação física e, como eu, ela também gostava muito de esportes. Logo puxei assunto e assim passamos a ficar muito próximos. Na época, eu estava carente, pois havia acabado de terminar um relacionamento de 2 anos. Eu descobri que a minha ex me traía com um amigo, e o pior é que ela nunca assumia a traição, mas era tão insistente em me convencer das suas mentiras que se entregava. E quando eu conheci Mila, a nossa aproximação me trouxe novas esperanças e abriu a minha mente para uma nova perspectiva de vida. Eu logo pedi a Mila em namoro e ela aceitou. Contei a ela tudo sobre a minha ex, prevenindo-a, e disse que era uma mulher instável que havia me traído e agora me perseguia. Mila compreendeu. Ela disse que sabia como algumas mulheres não aceitam perder e que a minha ex faria de tudo para me prejudicar, mas reforçou que eu havia tomado a decisão certa ao terminar e garantiu que me apoiaria, com a condição de que se eu a traísse, não haveria uma segunda chance. Namoramos por 3 meses e nesse tempo a minha ex continuou me perseguindo, ligava sem falar nada, aparecia nos lugares onde eu e Mila estávamos, inventava coincidências e até arrumava falsas testemunhas para negar a traição. Mila me alertava constantemente, dizendo que a minha ex estava tramando algo. E apesar do namoro, ainda não tínhamos tido intimidade. A Mila dizia que queria me conhecer melhor antes, pois muitos homens, depois da primeira vez, simplesmente desaparecem. E no fim de 1997, aluguei o meu próprio apartamento já mobiliado e finalmente eu passei a morar sozinho. Convidei Mila para dormir lá no sábado seguinte e ela aceitou. Fiquei radiante, certo de que teríamos a nossa primeira noite romântica. E na quinta-feira, porém, a Mila me ligou dizendo que não poderia ir, que era o aniversário da melhor amiga de infância dela, e faltar seria uma desfeita. Eu já havia preparado tudo, então fiquei frustrado. E na sexta, eu descobri que a festa seria em um sítio, com metade do colégio presente, inclusive o ex da Mila e outros rapazes interessados nela. E no sábado, eu me senti como um idiota. Ela na festa se divertindo e eu sozinho bebendo em casa. Saí para comprar mais cervejas e acabei encontrando a minha ex. Ela puxou o assunto e talvez pela solidão eu aceitei conversar. Convidei-a para beber em meu apartamento, deixando claro que era apenas como amigos, já que eu namorava sério. Ela concordou, disse que passaria em casa para tomar banho e chegaria às 10 da noite. Assim foi. Chegou com bebidas, conversamos muito, desabafei e bebi demais. Quando me dei conta, já estava sem roupas na cama com ela e naquela noite transamos loucamente. E no dia seguinte eu acordei sozinho, ela havia ido embora. E por volta do almoço, eu liguei para a casa de Mila, mas ela não estava. A voz que atendeu me soou muito parecida com a dela. Eu decidi ligar de novo mais tarde, mas antes que o fizesse, o interfone tocou. Era Mila. E assim que entrou, ela começou a brigar comigo
dizendo que eu era falso, imaturo e traidor. Eu fiquei sem entender, até que ela falou que a minha ex havia mostrado a ela fotos minhas dormindo nu, ao lado dela também sem roupas. Era uma armadilha. A Mila terminou comigo e nunca mais me perdoou. Fiquei desesperado. Tentei reconquistar, mas tudo em vão. Certa vez, a encontrei em uma danceteria e algo estava diferente. Ela estava mais ousada, mais sensual, quase outra pessoa. Conversamos e naquela noite ela mesma me levou para a cama e transamos loucamente, de forma que eu nunca imaginei. Mas a partir daí, eu notei mudanças estranhas em seu comportamento. Às vezes, parecia não ser a Mila que eu conhecia. Eu descobri mais tarde que, na verdade, eu havia sido enganado, pois existia outra, a sua irmã gêmea, Ludmila, que se passava por ela. Foi um choque. A verdadeira Mila, de quem eu realmente gostava, nunca esteve comigo. Eu percebi que vivia uma história digna de novela como A Usurpadora. E no fim, a Mila seguiu a sua vida, casou-se e teve filhos. Eu também me casei, mas me divorciei 4 anos depois. A verdade é que eu nunca consegui amar outra mulher além de Mila. Boa noite.